Pessoal, boa noite a todos. Nós somos alunos do curso técnico em finanças. Nós vamos apresentar para vocês o nosso projeto integrador. Nosso projeto integrador, cujo título é Equilíbrio Financeiro. Nosso trabalho tem o propósito de analisar uma empresa real, na qual a gente teve a possibilidade de trabalhar com empresas de capital aberto para facilitar, porém, nós optamos por uma empresa real para justamente colocar na prática todo o nosso conhecimento adquirido em sala de aula. Então, a gente vai apresentar para vocês dados reais de uma empresa daqui do estado de São Paulo. Pessoal, boa noite, eu sou a Érica e vou estar contando um pouco da história dessa empresa para vocês. Ela se iniciou no ano de 2007, quando o caminhoneiro vendeu seu caminhão, pois já não estava dando muito lucro. E aí foi onde conseguiu comprar um mercado na cidade de Santa Lúcia. Na época, o mercado estava praticamente falido, não tinha mais jeito. Os antigos proprietários não estavam conseguindo fazer com que se erguesse de novo. E precisava de algumas reformas também. Foi aí que os proprietários começaram a trabalhar, começaram a pagar as dívidas, tinha muita dívida, tinha muita coisa a ser feita naquele momento. E também começaram a fazer a reforma. No meio disso, começaram a ter conflitos entre os proprietários, porque era uma empresa familiar, então é normal que isso aconteça. E no meio disso teve uma reunião onde decidiram que o filho deles tomasse frente de tudo e começasse a administrar e fazer a compra do mercado, a compra do dia a dia. E com isso, tudo isso durou por volta de 7 anos, para fazer essa aprimoração, para fazer a reforma do mercado, para pagar todas as dívidas. Então, foi um processo demorado. E depois, ao todo, né, desde 2007 para cá, aí eles começaram a sair do vermelho. Hoje o mercado ele conseguiu seu espaço, ele ainda está em expansão, já foram feitas várias melhorias, trocas de equipamentos, freezer, as reformas, então foram feitas bastante melhorias. E também lá foram feitos todos os setores, desde açougue, desde hortifruti, até mesmo na parte da frente. Então, eles reformaram tudo e hoje o mercado ele é bem visto pela cidade. A estrutura da empresa, ela possui 2 proprietários no momento, tem 3 atendentes e um intermitente, que é um folguista, a pessoa que vai para dar folga para os outros funcionários. Lá o mercado tem a mercearia, tem o açougue, o hortifruti, os caixas, além da área geral do mercado. E que estão devidamente equipados, prontos para satisfazer a necessidade dos seus clientes. Agora eu vou estar falando para vocês um pouco do análise horizontal e vertical dessa empresa. Eu vou começar agora falando sobre a análise vertical
primeiro eu vou explicar para vocês o que é uma análise vertical. Ele é usado para fazer a medição em questão de valores, o que representa aquilo que tem como bens, direitos e bens e serviços. Então, ele analisa como um todo. Aí eu vou estar explicando para vocês agora. Agora eu vou explicar a análise vertical do ativo circulante. Como mostra o gráfico aqui, mostra que o disponível representa menos de 1% da empresa. E 98% está no seu estoque, que mostra que não tem muito dinheiro em caixa. Tem muita coisa concentrada no estoque. E isso para a empresa representa um descontrole, acaba acarretando em um descontrole da empresa. E mostra que ela tem financiamentos também. Agora eu vou falar para vocês um pouco do análise vertical do passivo circulante. O que é o passivo circulante, né, na análise? O passivo circulante é a soma das obrigações do patrimônio líquido, como fornecedores, impostos, tudo que a empresa tem a pagar, junto com o seu patrimônio, que é o que é o patrimônio? É onde os acionistas eles investem, então junta todas as contas a pagar com o patrimônio. Como mostra no gráfico aqui, os seus empréstimos e financiamento é a maior parte dessa empresa, que não é bom, tá? Mostra que essa empresa está com prejuízo, está tendo prejuízo. Os outros demais é pouco e mostra que a maior parte está concentrada em empréstimos e financiamento, que não é bom para a empresa. Ela não está conseguindo ter lucro, somente prejuízo. Agora eu vou falar para vocês a análise vertical do DRE. O que é o DRE? É a demonstração do resultado de exercício. É uma demonstração financeira do desempenho da empresa. No gráfico aqui, olhando no gráfico, mostra que a gente tem que olhar assim, a vertical 100% é das vendas, né? E olhando os custos de venda, a maioria tá. Para a gente conseguir trabalhar, 80% tem que ser de custo e 20% a gente tem que usar para pagar despesas, as contas do mercado. E aqui, olhando aqui, mostra que tem só em custo de venda tem 85%, que já ultrapassou. E os limites seria de 19%, mas olhando as despesas já está em 51% de 2019 e 36% em 2018. Olhando de um ano para o outro, teve um crescimento significativo nas despesas. Não é bom para a empresa também, porque mostra que ela não está conseguindo ter dinheiro suficiente para pagar isso. Ela mostra também que ela não está tendo nenhum tipo de lucro. Olhando o resultado do período, está em negativo, em 17%. Isso não é bom. A empresa deveria estar trabalhando em cima de 20% e ter lucro. E aí só está tendo prejuízo. Agora eu vou falar para vocês um pouco da análise horizontal do ativo circulante. O que é uma análise horizontal? Ela tem um objetivo de analisar os valores das demonstrações financeiras que crescem ou diminuem de um ano para o outro. Olhando no gráfico, aqui você vê que de um ano para o outro, de 2018 para 2019, o seu disponível teve um aumento de 7,07%. E seu estoque está em 17,55%. Isso é positivo. Você analisando tudo, é positivo. Mas ainda assim não é o suficiente para essa empresa quitar todas as suas dívidas.
Agora eu vou mostrar para vocês o análise horizontal do passivo circulante. Vocês olhando no gráfico aqui, teve um aumento de fornecedores de 8,6%. Ou seja, de um ano para o outro. Eles estão gastando mais, eles estão devendo mais. Então, teve um aumento de 8%. E os empréstimos também aumentaram, que não é bom para a empresa, porque ela está ficando com mais dívidas. O certo seria diminuir isso ou estabilizar para que não tenha mais dívida. Agora eu vou falar para vocês sobre o DRE, análise horizontal da DRE. Se vocês olharem no gráfico, teve uma diminuição no custo de venda. Teve uma diminuição de menos 19,55 de um ano para o outro. E as despesas operacionais teve um aumento de 8,13, que também mostra que não está boa. Essa empresa ela não está boa, ela está perdendo dinheiro, ela só está acumulando dívidas. Em vez dela pegar e aumentar suas vendas e diminuir suas despesas, ela está acontecendo ao contrário, ela está aumentando suas dívidas e diminuindo suas vendas, que isso acarreta perigo de essa empresa entrar em falência. Gente, essa foi a minha explicação. Agora eu vou deixar para o nosso amigo Marcos dar continuidade, viu? Muito obrigada. Obrigado, Érica. Boa noite, gente. Meu nome é Marcos e eu vou falar para vocês um pouco sobre indicadores de liquidez. Antes de eu entrar no que é um indicador de liquidez, eu quero dizer para vocês que liquidez, ela corresponde à capacidade, à velocidade com qual um bem, um direito, pode ser convertido em caixa. Quando um bem direito ele é convertido em caixa em curto prazo, ele é chamado de ativo circulante. E as obrigações que são pagas dentro de um ano, contas a pagar, dívida com fornecedores de mercadorias, empréstimos com vencimento em até 360 dias, provisões, ele é chamado de passivo circulante. Todos eles se encontram dentro do balanço patrimonial na parte contábil. Então, explicando um pouquinho o que é o indicador de liquidez, eles são utilizados para acompanhar o desempenho, verificar a saúde financeira da empresa de uma forma mais criteriosa, vendo se ela tem a capacidade monetária de arcar com as suas obrigações. E aí eu vou explicar para vocês que existem 4 índices de indicadores de liquidez, perdão. Então, a liquidez imediata, ela é considerada um indicador mais conservador e ela representa todos os valores da empresa que estão à disposição para quitar as obrigações a curto prazo. No gráfico, a gente pode ver que, no momento, a empresa não consegue, com seu passivo circulante, ela não consegue quitar o seu passivo circulante, as suas obrigações, as suas dívidas, com o dinheiro que ela tem no caixa e no banco. Então, ela não tem a capacidade total de quitar essas obrigações. O próximo indicador é a liquidez corrente. Ela é calculada pela divisão da soma dos direitos a curto prazo da empresa, que é saldo em caixa, que é banco, que é estoque, que é a soma das dívidas, empréstimo, financiamento, impostos fornecedores. Se o resultado for
maior que 1, significa que a empresa é capaz de arcar com 100% do seu passivo. Se é menor do que 1, significa que ela não conseguirá pagar o seu passivo. A empresa, aqui a gente vê que ela não tem condição de arcar com 100% das suas obrigações a curto prazo com o seu ativo e passivo circulante. Em 2018, ela tem uma capacidade de 85,89%, e em 2019 ela tem a capacidade de 85,3%, até um pouquinho ainda menor do que a de 2018. O próximo índice é o de liquidez seca. Ele é parecido com o cálculo de liquidez corrente, só que aqui a gente não vai levar em consideração o estoque. E, como a Erika já havia dito, o estoque é uma parte que está compondo bastante o ativo da empresa. E sem o estoque, a empresa ela não vai ter capacidade de quitar as suas obrigações. E, por último, a gente tem a liquidez geral, que é calculada dividindo-se a soma de bens e direitos a curto e longo prazo da empresa, pela soma das obrigações de curto a longo prazo que ela tem que pagar. E ela serve para medir se a empresa pode arcar em cumprir o pagamento de suas obrigações. Na liquidez geral, a gente vê que, assim como na liquidez corrente, ela só pode arcar com em torno de 85% dos seus bens e direitos para pagar as obrigações totais do circulante e não circulante, tanto no curto prazo, que é o da liquidez corrente, como a longo prazo, também identificado aqui na liquidez geral. Agora, a nossa amiga Eduarda vai falar um pouco para a gente dos indicadores de endividamento. Bom, gente, boa noite. Eu vou apresentar 2 dos seus 4 indicadores: endividamento geral e composição do endividamento. O índice de endividamento apresenta como o endividamento da empresa evolui ao longo dos anos. Pode-se também dizer que ele mostra quanto da geração de dívida e organização depende para manter o seu negócio. Bom, o endividamento geral analisa se meu ativo total consegue arcar com 100% das minhas obrigações. Por meio da nossa análise, em 2018, a empresa consegue arcar com 100% de suas obrigações, sobrando ainda 16% de seus ativos. E em 2019, conseguindo arcar com 100%, também sobrando 15% dos seus ativos. Agora eu vou falar sobre a composição do endividamento. O indicador de composição do endividamento serve para identificar a composição do endividamento de uma empresa, mostrando se ele é mais de curto ou a longo prazo. No ano de 2018, teve 100% no resultado, e em 2019, 100%. Podemos observar que a empresa tem uma composição do endividamento alto e que as empresas financiam 100% com seus recursos de curto prazo, poderia investir mais em passíveis e exigíveis a longo prazo. O meu próximo indicador é o indicador de atividades. Ele engloba 3 ciclos: econômico, o financeiro e o operacional. O econômico é o prazo médio de estocagem. O ciclo econômico de uma empresa se inicia no momento que ela adquire as mercadorias a serem vendidas e finaliza quando a venda é realizada. Sem levar em conta se os produtos foram vendidos a prazo, mostra quanto tempo a empresa leva para vender no seu estoque. Em 2018, levou 7 anos, então seja 2.873 dias. E em 2019, 4.198 dias, 11 anos, para renovar o seu estoque. Analisando 2018, a empresa levaria 7 anos para renovar seu estoque, e em 2018, mais 11 anos para a renovação do estoque. Os dados foram fortemente impactados pelos valores altos do estoque nos anos mencionados.
O ciclo financeiro refere-se ao tempo que a empresa leva para pagar seus fornecedores e a receber dos seus clientes. E em 2018, por meio da nossa análise, teve 0 dias. Peraí, gente. Análise feita no ano de 2018, a empresa encontra-se com seus clientes de 0 dias, ou seja, abaixo da média no mercado atual. Para recebimento no ano de 2019, continua com o número de 0 dias para recebimento dos seus ativos. Sendo assim, não tem contas a receber e nem os seus a receber em seus... Não tem contas a receber a longo prazo. Ela faz compra à vista e vende à vista. Sendo assim, não tem conta a longo prazo, como mencionei. O ciclo operacional é o período entre a data que a empresa compra a mercadoria a ser vendida até o recebimento de seus clientes. E a nossa análise feita, em 2018, teve 2.873 dias, e em 2019, 4.198 dias. Analisando os exercícios de 2018 e 2019, o valor encontrado em 2018 foi de 2.873 dias, como mencionado, e em 2019, 4.198 dias. Significa que o tempo de estocagem aumentou muito de um ano para o outro, e está sendo fortemente prejudicado quando o estoque é muito cheio. Fica muito cheio, e com um tempo de estocagem muito grande. Significa que a empresa está vendendo menos e acumulando dívidas, ao invés de transformar o seu estoque em dinheiro. Então, quer dizer que o estoque está cheio, não está girando seu capital, e não está conseguindo vender. Agora eu vou deixar com o meu amigo... agora eu vou deixar para o Renan continuar. E boa noite. Bom, então, continuando, agora eu vou falar um pouco sobre o termômetro de Kenneth. Esse termômetro, ele é um instrumento muito utilizado no mercado financeiro quando a gente vai fazer a avaliação das empresas. Quando a gente quer saber se, a curto prazo, a empresa ela corre o risco de falência, geralmente para investimentos, para outras empresas fazer a compra de pequenas empresas, incorporações. A gente analisa o índice de solvência da empresa analisada. Então, no caso, a gente utiliza alguns índices que já foram explicados anteriormente, que um deles são a rentabilidade do patrimônio líquido, liquidez geral, a liquidez seca, a liquidez corrente e qual a participação do capital de terceiros. Isso tudo dentro de uma fórmula. Aplicado esses valores dentro de uma fórmula, às vezes a gente olhando assim chega até a assustar com os cálculos, mas a gente calcula separados os índices e atribui dentro da fórmula. A gente chega em valores, como aqui no caso em 2018, após o cálculo, nós chegamos a um valor negativo de 1,28. Se nós jogarmos dentro dessa régua aqui ao lado esquerdo, nós podemos ver que a empresa está dentro do índice, dentro da área de penumbra. Quanto mais para cima do zero, ela está como solvente, né? A empresa ela consegue arcar com seus compromissos tranquilamente, quanto mais para cima. Nessa área que essa empresa analisada ela já está numa área de risco, onde ela já não está conseguindo tanto mais arcar com seus compromissos. Se ela estivesse no vermelho, aí ela teria risco eminente de falência. Então, quando a gente olha para o termômetro de Kenneth, a gente chama essa área que a nossa empresa está de penumbra, onde demanda uma exigente cautela e uma decisão ativa, estratégica, urgente, para que esse índice não deixe ela entrar no... viu nos outros, a empresa ela já não tem uma saúde financeira estabilizada. Então, o alto de estoques, ela teve uma diminuição nas suas receitas de um ano para o outro, o que impactou grandemente na saúde financeira dela. Então, a empresa, se analisada até 2019, ela já está com esse índice negativo. Agora, 2020 é o ano onde a administração tem que tomar uma medida imediata para que ela não caia ainda mais para a área de insolvência.
Depois analisado todos esses índices, nós chegamos ao nosso trabalho, essa primeira etapa, ela é mais teórica, né? Onde a gente tira as nossas conclusões e a gente faz algumas sugestões de melhoria para a empresa. No caso, a gente está trabalhando com anonimato para não revelar a identidade da empresa a pedido dos proprietários, né? Por ser uma propriedade particular. A gente chega nas sugestões de melhoria. Nós analisamos 10 pontos. A gente não colocou no slide, mas eu vou dar uma pontuada bem rápida para... A gente sugeriu para eles... Pessoal, só aguardem mais algum instante, que eu acho que a conexão do Renan, ela teve algum probleminha, mas ele já vai estar retornando aqui com a gente, ok? Pessoal, então, continuando com o Renan dizia, enquanto ele teve um problema na conexão dele, a gente sugeriu algumas melhorias, né, para os proprietários da empresa e com a devida autorização de execução. Então, a gente pediu para eles conhecerem mais a empresa e sua operação, analisar o melhor controle de estoque, de entrada e saída, suas devidas validades, encontrar soluções para o valor expressivo do estoque apresentado no balanço patrimonial, ter um conhecimento melhor do sistema da empresa para melhor controle de contas a pagar, contas a receber, identificação dos valores reais financeiros do que está em estoque, agilizar o processo de lançamento de notas fiscais, de entrada e saída, analisando a viabilidade do atual sistema, realizar uma análise de crédito possibilitando compra e vendas a prazo para melhorar o fluxo de caixa, e a análise de crédito é ver se a pessoa pode pagar ou ela pode... para ela não deixar nenhuma conta pendente que atrapalhe o caixa da empresa. E buscar melhorias para sair do prejuízo contábil, tentando igualar a realidade da empresa com a realidade dos demonstrativos financeiros, realizar treinamentos periódicos junto da equipe, e com uma contratação de uma consultoria em gestão de mercado para auxiliar no planejamento e as estratégias comerciais. Agora o Renan vai retornar para apresentar a conclusão do trabalho para vocês. Tive uma falha na conexão aqui, espero que esteja dando para ouvir.
Como conclusão, então nós entendemos que a gente analisa a empresa nela como um todo. Então todas as áreas impactam na empresa. Desde lá da forma que ele faz a compra até a forma que ele faz a venda, esse processo da compra até a venda, a parte e competir com os outros concorrentes. O que torna a empresa muitas vezes coloca isso, porque pelo porte, ela não consegue isso. Muitas vezes porque os fornecedores dão prioridade para grandes supermercados, não para mercados pequenos, mercados de vila, por exemplo, que trabalham uma margem muito mais excedente no custo. Então, a gente nota que a administração da empresa, ela implica principalmente na análise de dados, eu acompanhar sempre esses dados. Nós olhamos a análise horizontal e a vertical, qual é se é progressiva ou regressiva o aumento ou a diminuição dos meus valores que eu tenho nos meus demonstrativos. No caso, no nosso financeiro, né, a gente viu que o estoque de um ano para o outro aumentou muito e caiu muito as minhas vendas, como a gente viu na análise horizontal da DRE. Então, a gente colocou na prática, né, com esse trabalho, aquilo que a gente aprendeu durante aqui do curso. Então, por isso que a gente optou em fazer em uma empresa real, que é diferente de você pegar os demonstrativos prontos de uma grande corporação e analisar eles de uma forma mais fácil. Então, até aqui, a gente teve esses pontos de melhoria para colocar para eles, e da agora para frente, a gente continua acompanhamento com eles para que seja implantado de acordo com as possibilidades da empresa, para que as nossas sugestões consigam ser implantadas pouco a pouco, porque demanda tempo. Isso para que tudo isso aconteça. Então, foi um trabalho conjunto com a sala. As 14 pessoas dentro da sala trabalhamos em conjunto para desmembrarmos esses demonstrativos, entender que muitas vezes só vê na teoria. Para estar perguntando, pode ficar à vontade. Pessoal, como o Renan disse, agora está aberto para perguntas, então pode ser pelo chat ou pode desativar também o mudo e pode estar perguntando para eles do projeto, fiquem à vontade, é muito importante a participação de vocês também nessa elaboração do projeto, essa conclusão do projeto integrador deles. Esse projeto integrador, antes de entrar para as perguntas, eles têm uma formação parcial. O programa, o curso técnico em finanças, ela consiste em 13 unidades curriculares, certo? E na UC8, unidade curricular 8, eles possuem uma formação parcial, uma certificação de assistente de planejamento financeiro, que é a proposta do projeto, na verdade, realizar análise da empresa real, que foi o que eles fizeram, e dar sugestões de melhoria. Com essas sugestões de melhoria, a empresa, se a empresa aceitar essas sugestões, eles vão estar aplicando no decorrer das outras UCs, e na UC13, que seria o projeto final de conclusão do técnico em finanças, a certificação de técnico em finanças, eles vão estar apresentando as transformações, as mudanças que eles fizeram na empresa, só para dar uma contextualizada melhor. Agora eu gostaria que vocês abrissem o microfone, ou até mesmo no chat, pudesse estar fazendo perguntas para estar
ajudando, né, vocês conhecerem mais o processo que foi realizado nesse longo processo do projeto integrador. Fiquem à vontade, pessoal. Olá, pessoal, boa noite. Bom, primeiramente queria agradecer aí a turma, ao Flávio, pelo excelente trabalho. Eu tive a oportunidade de ver também o relatório escrito de vocês, ficou de extrema qualidade, gostei muito. Gostaria de fazer uma ênfase, né, que uma das características que eu gostei do texto de vocês é a forma que vocês abordam, né? Vocês se preocuparam em como passar as informações, né, de deixar mais inteligível o documento para uma pessoa que não tem o linguajar técnico em finanças, né? Então, lendo o trabalho de vocês, eu fiquei muito satisfeito de ver essa preocupação e esse cuidado que vocês tiveram de passar a informação, provavelmente para os empresários, que a gente viu na apresentação de vocês, que eles não têm aí uma forte formação administrativa, né? Então, fica difícil compreender esses dados, e eu achei que vocês foram muito felizes na forma que vocês apresentaram. Também gostei muito das sugestões de melhoria, eu acho que o que vocês colocaram vai de foco aos números que vocês encontraram, né? Que os estoques estão altos demais, temos também o alto endividamento aí no empréstimo, e isso tudo impacta lá no ciclo operacional que vocês mostraram. E uma coisa que me chamou a atenção no estoque, né, é que o prazo médio de renovação do estoque também está alto. Porque no primeiro momento, para uma empresa que é um supermercado, um varejista, ter uma quantidade de mercadorias em estoque é uma característica dessa organização. Agora, o que não pode é o prazo médio de renovação de estoque ser muito alto, e está muito alto, né? Então, isso tudo impacta aí no capital de giro da empresa, por isso que vocês tiveram N números, né, com problemas, e até mesmo termômetro que apontou a penumbra, né? Uma coisa é consequência da outra, né? Agora, o que eu gostei muito, que eu acho que foi a cereja do bolo de vocês, é que vocês, embora estejam no curso técnico de finanças, vocês tiveram uma análise sistêmica, né? Vocês viram os problemas além do universo financeiro, quando vocês estão apontando no trabalho de vocês, que precisam conhecer mais sobre a política de estoque, sobre a administração do estoque da empresa, e eu fiquei muito feliz com com essa ideia de vocês, com essa resolução de vocês, né? Que é uma coisa que a gente sempre tem essa preocupação em sala de aula, de vocês ampliarem a visão além de finanças e terem uma visão mais sistêmica. Então, eu fiquei muito feliz mesmo de ter visto isso. Fica como uma dica para vocês, ainda em continuidade no trabalho, como nós estamos com um problema com alto índice de estoque, precisamos analisar e entender melhor este comportamento de estoque, que talvez uma parceria com a turma de logística seja algo interessante a ser discutido entre vocês, né? Mas eu acho que eles têm muito a contribuir, porque a formação deles, eles estão estudando ferramentas de como administrar um estoque, desde curva ABC, para a gente estar observando aí a relevância dos itens, cálculo de estoque de segurança. Vocês têm condições também de analisar, em conjunto com eles, margens de contribuição, e assim podem tomar melhores decisões sobre a estrutura de estoque. Muito provavelmente, nós temos aí a quantidade de itens sem giro nesse estoque, e que estão consumindo recurso, parando recursos de giro, e por isso estão atrapalhando aí o universo da empresa. Então, eu acho que uma parceria, talvez, com o técnico de logística, poderia enriquecer ambos os cursos. Então, fica aí a minha sugestão para vocês, tá? Quanto mais, parabéns pelo trabalho, fiquei muito feliz mesmo. Agora, só lançando uma pergunta para vocês, vocês acreditam, né, pelos indicadores que nós vimos em 2019, pelo termômetro na penumbra, e com o contexto do coronavírus, da Covid-19, o que vocês acreditam? Vocês acham que isso pode impactar aí esses números ainda mais em 2020? Ou o mercado está conseguindo, não sofreu a paralisação das suas atividades? Acredita-se que ele vai operar, ele vai conseguir pelo menos
estar em patamares próximos de 2019? Essa é a minha pergunta. Bom, respondendo o que o Ulisses falou, caso dê algum problema, vocês dão um sinal aí. Eu acredito que para 2020, acredito como a gente está trabalhando num cenário assim muito nebuloso, a gente não consegue, como a gente nunca passou por crises tão fortes assim antes, acredito. Já passamos por crise, mas não como a de agora que pegou a gente muito de surpresa em alguns aspectos, principalmente econômicos. O supermercado ele já não estava bem das pernas, como a gente bem viu, como se diz popularmente. Esse ano é onde que ele vai ter que ter uma cautela e uma estratégia, assim, podemos dizer até muito anormal muitas vezes, porque se grandes supermercados, grandes empresas já estão sofrendo os impactos econômicos dessa crise, que ainda, segundo especialistas, a gente nem atravessou nem a metade dela, quanto mais dirá pequenos supermercados, que são impactados geralmente porque se encontram em bairros, em geralmente periferias, bairros mais afastados da região central, onde faz com que as pessoas tenham já esse receio de estar saindo de casa para estar indo buscar alguma coisa. Porém, a gente trabalha com a hipótese de conseguir melhorar, pois ele está num ramo essencial, onde as pessoas precisam consumir alimento, precisam de produtos de higiene, de limpeza. Então, é onde a gente precisa analisar esse cenário, ver se ele vai conseguir trabalhar com os preços, com a distribuição da mercadoria, o recebimento disso, que é a logística que o Ulisses comentou, de estar chegando esse material, da distribuição, da gestão desse estoque, mais a saúde financeira da empresa que já não estava bem, unindo uma coisa à outra para conseguir superar essa barreira que vai ser essa questão da crise. Não sei se ficou claro. Sim, obrigado, Renan. Mais alguma pergunta? Olá, pessoal. Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Primeiramente, gostaria de dar os parabéns aí para vocês pela apresentação, também pela atitude, no sentido assim, é muito bom quando a gente vê que o grupo está preparado, né, que vocês fizeram o trabalho em equipe, quando que um cai, o outro assume, digamos assim, né, assume o posto ali. Então, isso foi muito bom também de ver. Verifica aí só disso daí, né, que vocês aí se programaram bem para a apresentação. A minha pergunta seria mais relacionada ao acesso, né? Vocês trabalharam com bastante dados quantitativos, números. Eu acredito que as empresas têm um pouco de receio de abrir. Como que foi isso para vocês? Assim, foi fácil? Foi difícil? Porque eu acho que o medo da maioria dos empresários é de abrir a saúde financeira para o público externo. Porque aí, normalmente, a gente vê que está quase chegando na UTI. Então, assim, como que foi esse processo de coleta de dados? Foi fácil? Eu sei que vocês não estão divulgando o nome da empresa, mas, pelo que eu entendi, é um supermercado. Fala um pouquinho para a gente. Vou dar uma comentada depois, caso alguém da equipe queira dar uma complementada, por favor, caso eu esqueci alguma informação. A gente trabalhou, assim, muito indeciso quanto à tomada de decisão de qual empresa fazer, justamente por essa questão de trabalhar com informações muito confidenciais. Acredito que para os demais cursos é um pouco mais fácil, às vezes, você trabalhar com informações de empresas reais, porque são áreas, assim, um pouco mais flexíveis na concessão da informação. Quando você chega no financeiro, você dá de cara com o empecilho do empresário já querer fornecer as informações por muitas vezes não estar com uma saúde financeira boa, como no caso dessa empresa. Então, a princípio, a gente até pensou na possibilidade de pegar empresas de capital aberto, devido à disponibilidade das informações, ser obrigada a publicação na Bovespa e tudo mais. Porém, a gente queria uma coisa assim mais real do nosso dia a dia, porque grandes empresas já têm a gestão elaborada, uma gestão estratégica boa, muitas vezes uma saúde financeira até muitas vezes considerável. Quando você chega numa realidade mais próxima da gente, um supermercado de vila, uma padaria, você começa a se deparar com situações que muitas vezes na sua carreira profissional você não vai se deparar com ela. Então, agora no nosso ponto de estudo, acredito que foi muito relevante justamente por isso. E felizmente, a gente conseguiu, assim, até mesmo a solidariedade desse empresário estar conseguindo para a gente, abrindo as portas para a gente, né, de maneira tão aberta,
para fornecer as informações para a gente trabalhar em cima disso, em parceria com o escritório contábil dele que forneceu as informações para a gente. Foi sacrificante, mas assim, valeu muito a pena. Se alguém quiser complementar alguma coisa. Caso tiver mais alguma dúvida, Gabriel, não sei se eu respondi o que você perguntou. Renan, excelente, respondeu sim, viu? Muito Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Se quiserem escrever, pessoal, em vez de falar no áudio, também fiquem à vontade, viu? bom. Deixa eu fazer mais uma, estou vendo que o pessoal está um pouco acanhado em perguntas. E em relação para vocês à apresentação do modo remoto, como que foi? Vocês ficaram com receio de muito diferente? O que vocês acharam da experiência? Aí seria legal vocês falar um pouquinho, até porque a gente tem a turma aqui do pessoal de RH, que eu estou com eles, e a gente veio até para pensando que futuramente tende aí a turma de RH também realizar apresentações semelhantes, né, no formato aí remoto, por meio aí da plataforma Teams ou até mesmo de uma outra. Mas fala um pouquinho como que foi esse processo aí, porque não é algo que a gente está acostumado. Eu vi que vocês saíram bem. Acredito que está cada um num lugar diferente, como que foi essa sintonia, tudo certinho. Bom, boa noite. Foi um pouco diferente devido às circunstâncias. A gente precisou se organizar, fazer alguns ensaios, marcar algumas reuniões aqui pelo Team. Testamos algumas formas com webcam, sem webcam, tentar entrar em algum tempo, usar palavras-chave para apresentação, para a gente poder se coordenar certinho e conseguir fazer o melhor. Mas foi bem... Para mim foi bem assustador esse método diferente, porque sempre tem aquele medo da conexão cair, mas a gente trabalhou em equipe, todo mundo se ajudando, todo mundo vendo os pontos para poder fazer o melhor que a gente podia na apresentação. Criamos também a gente dividiu, então os que iriam apresentar, a gente dividiu o pessoal de suporte para ficar atento a se o amigo precisasse de ajuda, caísse a conexão, a gente entrasse sem dar aquele muito espaço, tentar fazer isso o mais rápido possível, até por causa da dificuldade, às vezes o microfone demora um pouco para ativar, todas aqueles pequenos detalhes assim, mas tudo tentamos fazer o melhor que a gente pôde dentro do ensaio e trazer para a apresentação. Se alguém mais quiser complementar. Eu respondi bem, Gabriel, sua dúvida. Marcos, respondeu sim. E como respondeu bem, viu? Deu para assim, evidenciar esse processo, como está sendo para vocês. Né? Então, mas mostra que vocês fizeram bem pela apresentação que foi feita e a estrutura e tudo. Mas respondeu sim. Obrigado. Mais alguma pergunta, gente? Fica à vontade. Marcos, na verdade, eu não vou fazer uma pergunta, tá? É a Alessandra, boa noite. Eu tô aqui, eu e a Denise, né? A Denise também tá aí. Eu só queria dar os parabéns
falar que foi uma apresentação muito bonita, assim, da gente saber o quanto os nossos alunos eles conseguem se adaptar, foi o que o Gabriel falou mesmo. Eu acho que o profissional que hoje está dentro de uma instituição, de uma escola, e que ele passa por um momento tão, né, de uma pandemia, uma crise mundial, e consegue se adaptar ao novo, é um profissional extremamente diferenciado. Então, eu queria dar os parabéns para vocês, para a sala inteira, da forma com que vocês apresentaram, da organização que vocês fizeram. Deve ter sido realmente muito difícil. Então, vocês, né, o Gabriel falou que tem a turma do RH assistindo, mas, assim, o quanto isso para a gente é muito rico, ver resultados, por mais que a gente está passando por dificuldades, olha, né, a gente podia desistir, mas não, a gente achou alternativas para estar enfrentando essa crise em conjunto, né? Acho que a sala inteira, a gente tem que agradecer também o grupo de professores que trabalharam com vocês, né, que estimularam, porque muitas vezes a gente tem vontade de largar, de desistir, e aí a gente sempre tem alguém na retaguarda para estar estimulando. Então, assim, parabéns, viu, sala? Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Denise, coordenadora da área de gestão e negócios. É muito gratificante para a gente assistir a apresentação de projetos, né, e toda a construção que vocês realizam aí durante todo o curso. A gente sabe que não é fácil e ainda nós passamos um momento bem atípico, né, que eu acredito que ninguém aqui passou anteriormente, de ter que se reinventar no meio de um desafio, se reinventar, fazer uma canoa com 2 pedaços aí de madeirinha, mas que a gente conseguiu e está conseguindo, e se Deus quiser isso vai passar. Eu quero parabenizar vocês pelo empenho, pela força de vontade, né, pelo esforço de apresentar, de se reunir mesmo virtualmente, de se dedicar aí a expansão do conhecimento, que a gente sabe que conhecimento a gente leva para a vida, né? Ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, o mercado de trabalho vai precisar de pessoas que saibam lidar com os desafios, e vocês são essas pessoas, né? A gente acredita muito na formação de vocês, a metodologia de projetos, ela traz isso, ela traz o desafio para dentro da sala de aula, então eu acredito que todos saíram muito bem capacitados. Agradecer também os docentes, o Flávio, o Ulisses, que tem acompanhado vocês, o Gabriel, que fez também a contribuição, né? Todos empenhados aí para poder garantir esse momento. Tá bom, pessoal? E mais uma vez me coloco à disposição, mesmo virtualmente, eu estou aqui, a gente está trabalhando de maneira remota, mas eu estou à disposição para caso vocês precisarem de mim, tá bom? Obrigada. Obrigada, Denise. A Alessandra, né? Mais alguém? Mais algum questionamento, alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Pessoal, vai estar aberto para quem quiser mandar um e-mail, mandar alguma pergunta no privado, perguntando sobre o projeto, fiquem à vontade, tá? A gente vai estar fazendo o encerramento, mas as perguntas ainda podem rolar, pode mandar via WhatsApp, pode mandar via Teams, certo? Só queria também agradecer o pessoal, né, finanças, o empenho que teve no feriado aí, trabalhando, pesquisando, encontrando vários métodos de apresentar quem ia falar o quê. Também meu agradecimento a vocês por ter feito esse projeto muito bem elaborado, aplicando todo o conhecimento que foi construído nesse decorrer dessas 7 UCs, agora com a conclusão da UC 8. Minha gratidão por vocês também, por todo esse desenvolvimento. As perguntas que vierem, não, pessoal, não fiquem acanhados, mesmo que não foi online aqui, não tem problema, pode estar mandando mensagem no privado que nós vamos responder, vamos ajudar vocês a entenderem um pouco mais do nosso projeto, nossa evolução. Tudo isso é muito importante para nós, principalmente para os alunos.
certo? Renan, quer encerrar? Alguém da sala? Então, só reforçar, assim, acho que em nome da sala, eu acredito que o agradecimento é mútuo para o Ulisses, para o Flávio, pela paciência, pelo apoio com a gente, pela visão sempre do professor, sempre tem que ter aquele afeto com a sala, e acredito que disso a gente não pode reclamar de vocês, sempre atenciosos, disponíveis, principalmente no feriado, com a gente. A gente pede desculpas de coração pelas falhas técnicas, mas, como a gente bem sabe, é uma adaptação. A gente não esperava que a gente iria se deparar com essa situação de ter que apresentar através de modo online, né? Então, infelizmente, a gente trabalha com meios tecnológicos, então oscila-se a conexão, cai, mas ainda bem que o Flávio deu a brilhante ideia, né, de a gente trabalhar com apoio de outras pessoas, caso cair, perceber uma falha na conexão, entra para não deixar a apresentação cair. Então, acredito que tudo isso engaja muito na questão do nosso conhecimento amplo, de olhar as várias realidades que a gente está inserido e se adaptar a elas. Não parar no problema, mas buscar uma solução e conseguir finalizar a situação que a gente precisa. Então, a gente agradece de coração a presença de cada um, conte com o nosso apoio sempre no que precisarem, na nossa área, naquilo que estiver dentro do nosso alcance. Muito obrigado mesmo, e qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. Tenha uma boa noite e um bom descanso. Boa noite.